A Eva, ela mantém um diálogo com a serpente. Ela está dando ouvido ao que a serpente está falando. Ela mantém ali um período de conversa. E observe que aquele animal, quem estava usando ele era o diabo. Era Satanás quem estava usando a serpente. Mas mesmo assim Eva dá ouvidos. Em nenhum momento ela deixa a serpente falando sozinha. Em nenhum momento ela sai. Então, quando a serpente chega para ela, ela chega manipulando aquilo que Deus realmente havia falado. Ela distorce a palavra de Deus. Ela chega para Eva e diz: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Isso é a fala da serpente para Eva. Veja que ela distorce. Ela manipula o que Deus falou. Mas Eva tem o entendimento. Ela tem o discernimento. Ela fala: do fruto das árvores do jardim comeremos. Então, qual o problema? É que ela continuou conversando. A primeira fala da serpente, ela ouviu, mas deu a resposta, mas ela manteve ainda contato. Então ela diz: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então ela dá a resposta para a serpente, mas ela continua. Então a serpente tenta pela segunda vez, tentando levar Eva ao pecado, ao erro, à desobediência, tentando convencer Eva que não era realmente aquilo que Deus havia falado. Então, ao invés de Eva estar dando ouvidos à palavra de Deus, Eva agora está prestando atenção no que a serpente está falando. Então, pela segunda vez ela tenta, e disse à mulher: certamente não morrereis. Observe como ela claramente, quem lê o texto vai ver que ela distorce a palavra de Deus. Não morrereis. Ela diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Observe que ela tenta pela terceira vez e Eva continua emprestando o seu ouvido para a serpente. Então Eva agora está naquele conflito. Eva agora está indecisa se mantém a sua obediência a Deus ou se vai obedecer o que a serpente está falando. Então agora ela tem no seu coração aquilo que a serpente fala: certamente vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Então a Bíblia diz que Eva viu que aquela árvore era boa. Veja que ela abandona, ela esquece, ela não obedece ao que Deus havia falado para ela e para Adão. Ela não procura Adão, ela não procura Deus. Ela é sozinha, mantém aquela conversa, mantém aquele diálogo e toma a decisão de comer daquele fruto proibido. Aí é que está o problema, porque após ela comer, qual foi a atitude dela? Levar também o fruto para Adão. Comeu, entrou o pecado na vida dela, entrou a desobediência, mas ela leva para Adão, para Adão também comer. E a Bíblia diz que ela deu a seu marido, ao marido, e Adão comeu com ela. Quando Deus chama Adão e Eva para saber o que estava acontecendo, Deus queria entender. A gente vê que Deus não foi diretamente a Eva, Deus procurou Adão. Por quê? Eva poderia ter comido aquele fruto, levado para Adão e Adão ter falado não. Sim, Adão não foi obrigado a comer. Por isso que Deus chama ele de primeira mão, porque ele não poderia ter comido do fruto, porque ele sabia a ordem de Deus. Ele sabia que Deus tinha proibido, mas ele come.
Então Adão fala para Deus: a mulher que tu me deste por companheira me deu do fruto e eu comi. Então quando Deus vai perguntar a Eva o que aconteceu, Deus vai querer saber o porquê Eva fez aquilo. Está no capítulo 3, versículo de número 13. Deus disse: por que fizeste isso? Perguntando para Eva. Deus queria entender. Aí Eva diz: a serpente me enganou e eu comi. Aqui a gente tem que fazer uma observação. Eva não mente, mas ela não assume a sua culpa. Claro que Adão também não assumiu. Ele falou que foi a mulher. E agora Eva fala que foi enganada, mas comeu. Não mentiu, mas não assumiu. Então, qual foi a estratégia de Satanás? Qual foi o plano e o projeto? Foi conversar com Eva no particular. Observe que em nenhum momento o diabo procurou Eva e Adão quando eles estavam juntos. Não, ele procurou uma ocasião, uma oportunidade de estar sozinho com Eva, naquele individual, naquela conversa. Eva não procura Adão, Eva não procura Deus, e agora está só com aquela serpente dando ouvidos. Então aqui está uma verdade bíblica. O apóstolo Paulo disse que com a sua astúcia, se referindo ao diabo, ele disse que Eva foi enganada. Está na carta de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Então, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, ele também disse no capítulo 2 da primeira carta a Timóteo que Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Então observe que Eva poderia ter evitado todo aquele incidente. Ela foi enganada, deu ouvido à voz da serpente e caiu em pecado. Agora está a presença do pecado na vida dela. Adão poderia ter dito um não, mas comeu do fruto que a sua mulher deu. E agora está as graves e sérias consequências, tanto na vida de Eva como na vida de Adão. O próprio nome Eva foi o seu marido que deu. Colocou o nome de Eva, significa vida, ou a mãe de todos os seres viventes. Então, a consequência do pecado na vida de Eva, a gente já vê que a dor iria chegar na vida dela. O momento do parto, o momento da gravidez. Está no capítulo 3, versículo 16. Deus disse que iria multiplicar grandemente a dor e a conceição. Deus falou: com dor terás filho. Alguns entendem que esse versículo, porque está escrito que Deus iria multiplicar, não ia dar origem à dor. Alguns entendem que ela iria anteriormente ter filho com dores, iria sentir dores, porque o texto fala de multiplicar as dores. Mas o restante do versículo diz: com dor terás filhos. Então a consequência aqui do pecado, da desobediência na vida dela, era no momento da gravidez até o momento de ter o filho, iria ter dores. Então a consequência nós já vemos aqui claramente no momento do parto. O desejo dela, a vontade dela, iria ser somente para o marido. Iria estar com seus sentimentos e desejos voltados para o homem, e ele te dominará. Capítulo 3, versículo 16. Então, graves consequências do pecado na vida de Eva. Ela deu ouvidos ao que a serpente estava falando, e agora está as graves consequências deste mal chamado pecado. Poderia ter sido evitado? Sim, poderia. Deus sabia antecipadamente da desobediência de Adão e Eva? Sim. Observe que no mesmo capítulo que ocorreu esse incidente,
Deus provê um plano de redenção, tanto do homem como da mulher. Está no capítulo 3, verso 15. Quando Deus vê a desobediência dele, Deus provê um meio para que aquele homem que estava se afastando dele, que estava sendo lançado fora do Éden, ele fosse novamente trazido, resgatado, devolvido à sua presença. Aqui o versículo número 15 fala da semente da mulher, que é Cristo, que era o Salvador que iria vir, iria resgatar aquele que foi perdido, trazer o homem de volta para a presença de Deus, iria restaurar. Então Deus sabia antecipadamente e proveu um plano, e hoje nós temos esse plano concretizado através da pessoa de Cristo. Todos aqueles que aceitam, que reconhecem Cristo como seu Salvador e o confessam, têm a oportunidade de novamente estar diante da presença de Deus, aceitar o plano de Deus através de Cristo. Novamente você é resgatado, trazido da realidade do pecado. Então observe que Deus proveu um meio para que o homem realmente e futuramente vivesse uma vida eterna com Ele. Então, Eva manteve aquele contato. É uma observação importante, traz uma reflexão para nós. Você que é aluno pode ler esse texto, pode também comentar no vídeo seu ponto de vista, sua opinião. Fica à vontade para comentar, para acrescentar em algo que você entendeu, ou mandar alguma pergunta logo abaixo desse vídeo. Então continue conosco, eu vou trazer outros vídeos sobre essa aula e com certeza ela vai ajudar você que já conhece, que já tem um conhecimento, mas também você que está ouvindo a primeira vez, tem curiosidade e pode também conhecer o que a Bíblia diz sobre a origem do pecado na humanidade. Então continue nesse vídeo